para comprar um carro, uma casa, o consórcio é o melhor caminho para você chegar a estes bens. Muito bem, meio-dia 49, Alexandre Senechal, vamos voltar a destacar o Atlético Paranaense, o rubro-negro, que é a semana cheia aí para trabalhar, coisa rara na vida do Atlético, né, até aqui na temporada, mas o técnico Wesley Carvalho já começa a ter tempo também para dar uma olhada nos novos reforços aí, Kaká e Bruno Zapelli chegando para reforçar o Furacão. É verdade, Linhares, o Atlético já conta com o Kaká. O Kaká já treina no CT do Caju desde sábado, já fez um treinamento ali dos não relacionados. O Wesley até disse que acompanhou esse trabalho. A gente vai ouvir o técnico do Furacão já falando sobre esse novo reforço. O Kaká, zagueiro, ele que é um jogador que foi formado pelo Cruzeiro, ele muito bom jogador, né, quando ele surgiu, só que entrou em brigas com o Cruzeiro por conta das dívidas que o Cruzeiro tinha, não pagamento de salário, acabou saindo livre do Cruzeiro e foi lá para o futebol japonês, ficou 3 anos no time chamado Tokushima Vortis, time que hoje está na segunda divisão do futebol japonês. Ele jogou só 10 jogos nesse ano de 2023, o último deles lá no final de abril. Então o Kaká há bastante tempo aí fora de atividade, um zagueiro que chega para brigar por essa posição de titular, um cara que tem ainda 24 anos, é muito jovem e que quando ele surgiu, ele tinha bons... a gente via ele com os bons olhos, né? Não só a gente como o futebol brasileiro, outros times do Brasil antes dele ir pro Japão tentaram a contratação do Kaká lá há 3 anos, quando ele deixou o país em 2020, inclusive o Atlético teve interesse no Kaká quando ele surgiu, e ele agora chega de fato por empréstimo até o final do ano, e o Atlético tem uma opção de compra no contrato de 3,5 milhões de dólares para garantir a contratação do Kaká no final do ano, caso ele consiga ir bem, enfim, tem interesse de ficar com o jogador. O técnico Wesley Carvalho, fiz a pergunta para ele na coletiva de imprensa sobre o Kaká e sobre o Bruno Zapelli. Primeiro vamos ouvi-lo falando sobre a contratação do novo zagueiro de 24 anos que chega para brigar por uma vaga como titular do Furacão. O Kaká eu conheço desde a Copa do Brasil, quando eu joguei trabalhando pelo Palmeiras. A final do Allianz Parque foi 2-1 pra gente, lá no Campo do América, lá foi 4-3 pro Cruzeiro e nós vencemos naquele ano nos pênaltis. Era a geração ali de Patrick de Paula, de Kaká, de Edu, zagueiros. Então eu conheço ele há muito tempo já, desde a divisão de base. É um jogador que tem muita qualidade, é rápido, só que estava no Japão jogando a Série B e tem 1 mês que não joga. Ele voltou a treinar, já treinou hoje lá de manhã, eu pude acompanhar ele no campo, os treinamentos dos não relacionados. Mas é um jogador que, da mesma forma que chegou o Vidal, está chegando o Kaká, para contribuir, para poder gerar qualidade no coletivo, na equipe. Até porque o Atlético tem o Zé Ivaldo contrato até o final do ano, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, já está fechado com o Cruzeiro. O Kaique Rocha mal jogou, Pedro Henrique machucado deve ir embora. E precisa de um zagueiro para jogar do lado do Thiago Heleno, né? Precisa, história, até né? sem o Thiago Heleno, né? E quanta história tem, né? Atlético e Cruzeiro aí com o negócio de jogadores, né? Pois é. O embrólio do Vitor boas, Roque, É que agora o esse não Kaká, tem diretamente a ver com o Cruzeiro, né? Ele já não é jogador do Cruzeiro há 3 anos. Aí o Atlético negou, né? Pô. Pós-embrólio do Vitor Roque, o Atlético não negocia com o Cruzeiro. Então, porque o Vitor ainda tá em justiça, né? O Cruzeiro quer mais dinheiro Quer porque quer. pela negociação. O Atlético pagou a multa de 24 milhões de reais que tinha, só que havia um contrato para ser assinado, tal, que já estava combinado, não foi assinado, e o Cruzeiro acha que foi lesado no negócio. Então, Atlético e Cruzeiro não negociam diretamente. O Kaká chega do Japão, né? Ele não tem vínculo mais com o Cruzeiro desde 2020. E o outro contratado, esse que deve chegar nos próximos dias a Curitiba, é o Bruno Zapelli. Jogador esse que eu já venho falando há muito tempo, tinha interesse do futebol italiano, um cara que tem passaporte italiano, jogou pela seleção sub-21 não é passaporte, da Itália. o concurseiro já deu que a questão é cidadania. Cidadania, né? A gente fala passaporte que é o termo informal, digamos assim. Ele tem 2 cidadanias, ele nasceu na Argentina e tem a cidadania italiana. É isso. Jogou pela seleção argentina sub-21, depois decidiu jogar pela seleção italiana sub-21, depois decidiu jogar pela seleção argentina sub-21, agora na última data FIFA, e ele pode jogar pelas duas na principal, né? Ele pode escolher ainda. Mas aí acabou, né? Também. Aquele escolher daí não pode mais voltar. A não ser que seja amistoso. Se ele jogar um amistoso, por exemplo, pela Itália, e aí a Copa América, a Argentina convoca o Zapelli, ele pode jogar pela Argentina. Se é um amistoso Argentina e Itália, ele pode jogar meio tempo pra cada lado, né? Não pode, mas tudo bem. Pode, tem que se decidir. Poder não pode, mas tudo bem. Combinarem, ué.
Por que não pode? Vamos testar ele aqui dos dois lados, onde ele se dá melhor, né? Então. Mas enfim, o Bruno Zapelli, segunda maior contratação da história do Atlético, só atrás dos 24 milhões pagos pelo Vitor Roque. O Atlético desembolsou 21 milhões de reais por 50% do passe do Zapelli. Jogador que o Matos foi pessoalmente à Argentina para fechar lá para Córdoba, para fechar o contrato com o time do Belgrano, e ele fez a sua missão cumprida, né? Ele postou depois, colocou né? A trilha da missão cumprida. Ele postou depois ali uma fotinha do soldado com a trilha do missão dada, missão cumprida no Instagram dele, né? E ele fez a última partida pelo Belgrano no último domingo, pela primeira divisão da Argentina, derrota do Belgrano em casa pro São Lourenço por 1-0. Cara muito habilidoso, um cara que o Atlético observa há muito tempo, como nos conta o Wesley Carvalho. Esse atleta a gente tem acompanhado ele desde fevereiro. É um jogador de um toque só na bola, um jogador que clareia muito quando a bola chega no pé dele. Às vezes você vai estar no campo e você não vai enxergar, não está vendo, e ele consegue com um toque pifar um cara na cara do gol. Um jogador jovem que também tem uma margem muito grande de evolução ainda. Então, assim, nós acreditamos. A gestão do Atlético é fantástica nesse aspecto de buscar uns jogadores mais novos para poder produzir, assim como foi o próprio Vitor Roque, para futuramente. Não podemos esquecer que isso aqui também é um negócio, né? E nós fazemos parte para poder fazer com que o jogador evolua, para que ele possa, vamos lá, valorizar mais como atleta, como ser humano, como pessoa. É claro que é um negócio, né? E o Zapelli tem a cidadania italiana, interessa para outros clubes da Itália e também da Europa. Quase fechou com a Salernitana. A Salernitana topou pagar os 5 milhões de dólares por 60% do passe que o Belgrano queria. O Atlético fechou por 4 milhões e meio de dólares por 50% do passe, para ele fazer, digamos assim, esse trampolim aqui no Brasil, num time que disputa Libertadores, num time que briga nas cabeças no futebol brasileiro e na América do Sul, e para valorizar ainda mais o passe do atleta. A gente sabe que daqui a pouco, não sei daqui a pouco, mas o Zapelli indo bem, vai ter interesse de outros clubes, até porque na Itália tem a questão do extracomunitário. A Itália tem essa questão. Você só pode contratar um jogador extracomunitário que não tenha passaporte europeu, cidadania europeia, por temporada. Então o Zapelli poderia ir sendo um jogador italiano, porque ele tem cidadania. Então, para negócio, para mercado, ele abre muitas portas, essa questão do passaporte, da cidadania, né? Vamos falar cidadania. Facilita a burocracia, né? Depois da cornetada aí do nosso ouvinte, né? Mas enfim, é um cara que é muito bom de bola. O Wesley explicou ali características dele, um meia clássico, um jogador que também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque, mas um jogador que é o pifador, Linhares Júnior. É aquele meia, aquele camisa 10 raiz, digamos assim. Um cara que tem muita habilidade. Não tem bons números na carreira até hoje, é verdade, mas que demonstra um desempenho muito bom. Ele é bem jovem ainda, né? Também tem 21 anos, 21 anos o Zapelli, completados no dia 17 de maio. Nasceu em 2002, Janaína. Não, vamos fazer comparação. Vamos seguir 2002, o comentário. Minha filha nasceu em 2002, né? Então... E assim, Jana... Estava no mercado já em 2002. Ele já com quase 90 jogos na carreira, ele tem, na verdade, 84 jogos na carreira. 94, perdão. Ele tem 4 gols marcados. Então, é pouco, né? É um cara que precisa de mais números, apesar de ter um desempenho muito bom. É uma promessa como o Lucas Esquivel, como foi a contratação do Pedrinho pelo Atlético, agora jogador do Shakhtar, né? Que saiu por conta da penalidade máxima, como foi Vitor Roque, como são vários jogadores que o Atlético busca no mercado. Alguns conseguem rentabilizar, outros não, que é claro do futebol. O Brian Garcia e o Pedrinho deram um prejuízo de 15 milhões, né, pro Atlético. Os dois foram 7 milhões e meio de reais. E o Pedrinho tá bem agora, né? Eles fechou com o Shakhtar há 5 anos, né? Eles saíram de graça, né? Porque eles rescindiram o contrato. Sim. E ainda o Atlético corre risco ainda de sofrer uma ação dos dois aí, né? Mas é aquela coisa. Qual clube contrata jogadores assim que acerta 100% nas negociações? O Pedrinho era titular do Atlético. Teve, mas claro, ele era questionado a operação. Também, né? Era questionado, mas assim, um jovem, 21 anos também. O Esquivel, o Wesley criticou ele na coletiva. Criticou assim, né? Falou que pode melhorar. Criticou, de fato criticou. Zapelli, fica aqui e tal, vamos fazer o simples porque a gente precisa ganhar o jogo. Ele disse na coletiva isso, a gente trouxe ontem no bate-pronto. E ele fez o simples e conseguiu entregar. E não foi mal no jogo. Não. Foi bem no jogo, mas não cumpriu tudo que o técnico espera. Isso é um processo de amadurecimento natural. Claro. Agora, o Zapelli chega com muito cartaz e com muita moral, porque é um cara que chama muita atenção. Tipo, outros clubes também, né, buscando, né, o jogador, então ele já tem, por mais que seja jovem,
uma bagagem, uma carta de apresentação, e é isso que o clube espera, pelo menos, né? Por mais que não rentabilize aquilo que se espera lá na frente, mas que ele entregue isso que o Atlético precisa nesse momento, que é ser um cara ali de meio campo que vai ficar à disposição, vai brigar por posição, como o Terans fez por muito tempo. Exatamente. Né? Ele vem para essa função. Tem essa característica do drible, acelera também em bolas longas, tem algumas características parecidas com o Bruno Guimarães, né, quando jogou aqui no Atlético. Então é mais uma aposta do Atlético, mais um jogador que já mostrou a sua qualidade. Então, com certeza é um jogador que agrega também para o Atlético nesse meio de campo, nessa janela de transferências em que o Atlético busca algumas contratações pontuais, né? Por mais que tenha um elenco muito forte, um elenco competitivo, mas precisa se reforçar. E aí vem o Zapelli para o meio de campo, o Kaká para a zaga. A zaga é um setor extremamente carente do Atlético neste momento, né? Porque você tem ali o Pedro Henrique, o Thiago Heleno, o Zé Ivaldo que, né, existe agora também essa questão, né, mas eu acho que é mais de questões emocionais ali, porque o jogador já está assinado com outro clube, vai cumprir até o final do ano, então até que ponto, né? Nós vamos falar bastante disso na até que ponto isso vai afetar? Certamente quando ele tiver alguma falha, alguma coisa, vão pegar no pé, né? Vão cair em cima do Zé Ivaldo, e para mim hoje ele é o melhor zagueiro ali, né? O cara que entrega mais, o cara que consegue ter mais regularidade nessa segurança defensiva do Atlético. O Matheus Felipe, acho que é difícil, né? Conseguir uma posição ali de titular, é muito questionado, mas é um jogador também que está à disposição. O Atlético disputa a Libertadores, que já é uma competição que na altitude não vai poder contar com o seu general, né, o principal jogador da defesa, que tem mais experiência, tem a questão da liderança, que é o Thiago Heleno. Então é uma posição em que o Atlético precisa ter esse jogador à disposição. O Kaká é um jogador que já vinha sendo monitorado pelo Atlético há algum tempo, né? Ele que foi revelado pelo Cruzeiro e depois de passar aí 3 temporadas no futebol japonês, né, na segunda divisão de futebol japonês, acho que encontra também uma oportunidade de poder, além de voltar para o Brasil, mas de poder disputar grandes competições, né, de voltar para uma outra prateleira de futebol. Acho que é certamente mais um jovem que o Atlético pode aproveitar aí o seu talento, as suas características, né? E certamente vai ajudar o Atlético nesses momentos em que tem alguns desfalques na defesa. Só uma última linha antes do intervalo. O Zapelli tá deixando Córdoba hoje. Já tá no aeroporto, inclusive tem um vídeo dele com uma torcedora, abraçando uma torcedora e tudo mais. Eu tô os torcedores chorando na despedida dele, estão sentindo então, a saída. O Zapelli chega hoje, o Atlético se representa amanhã, já deve contar com o Zapelli na representação de amanhã, até porque ele já tá em ritmo de jogo, né? Exato. Já vem jogando. Vou ficar eu agora no F5 no bid, TT. Então, é isso aí, né? Mais um reforço que chega para o Atlético. O Cittadini, o Cirino também tá indo embora, né? Então, o Cirino... Tem gente dando graças a Deus aí, o Cirino ainda preciso apurar melhor essa informação, a informação que eu não consigo confirmar, mas estão falando que ele vai pro Sport, né? Jogar a Série B jogar lá com o Diego Souza, né? E com o Wagner Love, o Luciano o Diego Juba. Souza foi anunciado, né? Pelo Sport, já tá confirmado. Ele ia jogar no Amazonas com o Sassá saiu também, né? Tem toda uma questão, e aí ele não... acabou fechando com o Sport. Ele terminou lá a sua fase lá no Grêmio, né? O Diego Souza tá com 38 anos, né? Ele é um ídolo lá do Sport Recife, foi bem recebido lá, e o Sport tem um time bem experiente, tá lutando aí para voltar à elite do futebol brasileiro. 1h03, este é o Bate Pronto. Continue votando lá na nossa enquete, não esqueça de deixar o seu like na nossa transmissão no YouTube, na nossa live, na YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu, já somos 132 mil no canal Jovem Pan Grupo RIC, né? Então você participa com a gente aí e vem conosco no Bate Pronto. Na nossa enquete tá dando 89% sim, aprovando a contratação do Slimani pelo Coritiba, 11% achando que não é um bom reforço. O Bate Pronto está indo para o intervalo. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece.
acontece. Brinquei e acertei ontem, hein? Então hoje tem Corinthians, daqui a pouquinho a gente vai colher aí as opiniões aí, Corinthians e Universitário. Vou fazer uma dupla hoje, vou cravar. E também tem o jogo do América com Colo-Colo, né? A pedida para hoje aí, envolvendo os times brasileiros. Tem lá também o ao vivo, né? Você entra na KTO.com lá, tem os jogos que estão acontecendo na hora lá. Daí tem jogo do Tbilisi, do Fenerbahçe, tem amistoso lá na Croácia, na Bélgica. Aliás, louco pra postar nas zebras, odd 20, odd 15. Tinha uma hoje lá que eu falei até pra TT. Essa aí a Janaína entraria de olhos fechados. O Ajax estava ganhando do Shakhtar por 3-0. E aí, se o Shakhtar virasse o placar para 4-3, pagaria 150 por 1. Odd 150. É pra perder R$1, porque não ia acontecer. O Liares falou: esse é o tipo que coça o dedinho da Jana. O jogo acabou 3-0, tá ligado? Acabou 3-0. Isso aí. Já não teve placar até perigoso pra postar no Ajax.